Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de variáveis econômicas? Como que está o Brasil hoje, nesse período de pandemia ainda, não é? Quais são as variáveis, como que ela afeta o nosso dia a dia? Vamos dar continuidade a essa série de 3 vídeos. No primeiro vídeo, olha o card aqui, eu falei sobre taxa Selic. No segundo vídeo, eu falei sobre PIB, Ibovespa, renda média dos brasileiros, tá bom? Depois da vinheta eu espero você para continuar falando sobre esse assunto. Até mais. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Neto Alcântara, professor de Economia. Vamos continuar então conversando. Queria primeiro deixar um versículo para você. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essas variáveis econômicas, a queda na atividade econômica foi brutal e isso afeta a nossa vida. Aumentou significativamente o número de desempregados, empresas fecharam, a atividade econômica caiu muito e tudo isso afeta, não é? Então, tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e com o Senhor nós vamos passar por esse vale da sombra da morte e lá na frente nós vamos ser vitoriosos, tá bom? Dá uma olhadinha no gráfico aí, taxa de desemprego. Nós estávamos numa tendência de redução nos últimos anos, mas agora subiu demais, né? Está em 12,2% no primeiro trimestre aí de 2020. Então, uma taxa elevadíssima, né? O número de solicitações de seguro-desemprego de janeiro a maio de 2019 foi em torno de 3 milhões de solicitações. Para esse ano, 3 milhões e 300 mil aproximadamente. Olha o gráfico aí. Então, aumentou muito, não é? Muitas demissões. Naturalmente, essas pessoas que foram demitidas, elas solicitaram junto aí ao governo o seu seguro-desemprego, que é um direito que ele tem, não é? Continuando, olha o gráfico. Índice de preços ao consumidor amplo. Estamos falando de inflação. A inflação caindo, por isso que a taxa Selic também, de certa forma, ela cai bastante, mas aí ela no último mês aqui, né, de análise, junho, no último primeiro trimestre, segundo trimestre de 2020, junho de 2020, ela subiu um pouquinho. Então o governo tem tentado estimular usando instrumentos econômicos, auxílios, né, para a atividade econômica se manter, e com isso aí também houve um pouquinho no aumento aí da taxa de inflação, tá? Mas ela é muito baixa se comparado a outros períodos que nós tivemos na economia brasileira. Olha o gráfico aí sobre a atividade do comércio. Então o comércio em abril de 2020, primeiro trimestre aí, né, desse ano, ele teve uma contração de 16,3%. Então a curva, se você olhar, ela vai lá embaixo. Aí agora, com a retomada da economia, maio de 2020, um aumento de 13,9%. Então a expectativa é que as coisas comecem ainda vagarosamente a retomar o seu crescimento, né? Um gráfico, olha o gráfico da indústria, crescimento da indústria, né? A taxa da indústria. Mesma coisa, mesmo desenho que o gráfico do comércio. Então, em abril de 2020, quase 20% de retração, 18,8%, e depois tomando um fôlego aí com a retomada, a abertura de algumas economias, né? Algumas cidades reabrindo, as atividades voltando aos poucos, então a indústria teve aí um salto de 7%, tá? Olha as exportações brasileiras. Balança comercial. Balança comercial é o que nós exportamos, que é o que nós mandamos lá para fora, que nós vendemos, menos importações, que é o que nós adquirimos, que nós compramos. Então, 2019, 109 bilhões de dólares, tá bom? Contra 25 bilhões de importações. Então, um saldo positivo, olha o gráfico aí
da balança comercial. E nesse ano, 101 bilhões. Então, houve uma queda em relação ao ano passado. E, principalmente, o próximo gráfico aqui, quem que tem sustentado a balança comercial brasileira é o agronegócio. O agronegócio é tudo que é feito, né, para sustentar a agropecuária. Então, dentro da porteira nós temos a agropecuária, as fazendas de grãos, de animais, enfim, pecuária, agricultura. Antes disso, tem uma indústria que fornece insumos. Você pega na agropecuária, vamos pensar carne bovina, processa na agroindústria e depois distribui até o consumidor final. Então, toda essa cadeia, esse segmento, que representa em torno de 22% do PIB brasileiro, é chamado de agronegócio. E o agronegócio, então, teve um aumento de 8,1% no agronegócio pecuário e 1,72% no agrícola, somando, então, um aumento de 3,78%. Esses são dados do CPEA, que é o instituto lá da Exalc que calcula o PIB do agronegócio. Então, resumindo o que nós falamos hoje, a economia brasileira caiu muito devido à redução na atividade econômica global, não só aqui no Brasil, mas globalmente houve uma queda significativamente. Isso aumentou o desemprego, isso aumentou as solicitações de seguro-desemprego junto ao governo, muita dificuldade, mas parece que com a reabertura paulatina das economias, os gráficos apontaram que as coisas, que o pior parece ter passado. Vamos continuar pedindo para Deus que a vacina seja rapidamente testada, aprovada pela comunidade científica e aí sim a população podendo ser imunizada, principalmente os grupos de risco, e com isso as coisas vão voltando, tá bom? Um agradecimento especial ao Estúdio Gaitista RB, que tem editado os vídeos, preparado, gravado, tá legal? Se você quer aprender gaita, se inscreve no canal do Gaitista RB. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Compartilhe esses vídeos com seus amigos e não se esqueça que Jesus é o Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço. Até mais.